Vamos dar continuidade ao nosso curso de filosofia. Nós estamos falando para vocês sobre o início da filosofia moderna, o racionalismo propriamente dito, com René Descartes. Eu vou falar para vocês agora, no primeiro momento dessa sessão, a função, a prática da filosofia e da matemática cartesiana nas nossas vidas diárias. A filosofia cartesiana, ela está imbricada, ou seja, ela é meio que dual com a matemática. Por quê? Porque a matemática é racional. Extremamente. A matemática não é emocional. A matemática não se ama matematicamente. Não se odeia matematicamente. A matemática, guardando as proporções, ela é fria. Ela é opaca. Eu, particularmente, acho que a matemática é arejada. A matemática, ela é música. Você ouve uma boa música, música é matemática pura. Matemática não é esse rigor, os alunos, as crianças têm medo da matemática, reprovam. Não, eu acho que a matemática, ela é uma espécie de poesia. O Marcelo Gleiser dá um curso lá na universidade onde ele trabalha, de física para poetas. Física no seu mais elementar conceito, física teórica, inclusive, é a disciplina do Marcelo Gleiser. Ele trabalha um curso, uma disciplina, física para poetas. Eu acho isso fantástico. Por exemplo, a matemática, ela é arejada, ela é suculenta, ela tem sumo, e o sumo gostoso. Por quê? Porque tudo isso aqui é matemática. Vida é matemática. Basta que nós saibamos conviver com a matemática, né? Então, a utilidade do plano cartesiano nos cálculos de funções. Como eu mostrei para vocês na sessão anterior, tudo é função. O peso de 1 quilo de pão tem a relação com o dinheiro que eu vou pagar lá no caixa da padaria. Ok? Nas relações de valores de preços e produtos, é o que eu acabei de dizer, o pão na padaria, a carne, o número de aulas que eu profiro, o que eu dou, significa o dinheiro que eu vou receber no final do mês e assim por diante. Tudo tem essa função, essa relação lá do plano cartesiano. Ok? Agora vocês imaginam que isso não existia matematicamente colocado no papel antes de René Descartes. Por quê? Porque é próprio da mentalidade ocidental e próprio da modernidade, da maneira de pensar. Nas navegações aéreas, marítimas e terrestres por meio do GPS. Por quê? Porque lá no plano cartesiano, vocês têm, olha, o navio está aqui, ele chegou a esse ponto depois de tantas horas. Os cálculos que se fazem, se vocês tiverem oportunidade de viajar de navio, vocês vão ver que lá na sala de comando está tudo cheio de radares e de gráficos cartesiano, plano cartesiano. Nas engenharias, no geral, para cálculos de relações funcionais, dentre outras. O René Descartes está praticamente dentro das nossas vidas, faz parte das nossas vidas. Nós nos utilizamos da matemática e da filosofia cartesiana sem que as percebamos. Pois muito bem, continuando, agora nós vamos ver o Spinoza, o Baruch Spinoza, que era um holandês, de origem judaica e racionalista. O Spinoza vai nos dizer que Deus está em tudo. Está em tudo, não é tudo. Olha como ele muda o verbo. Ele se utiliza do Deus está em tudo, Deus está em mim.
Deus está nas árvores, Deus está na natureza, Deus está nas matemáticas, está em tudo. Goethe, um poeta e dramaturgo alemão, também é panteísta. Goethe tem um poema que diz: Deus está em mim, Deus está embaixo, em cima, em qualquer lado. Deus está em tudo. Agora, atenção, eles pegam e dizem que Deus está, e não que Deus é. Como o próprio Deus teria respondido a palavra lá para o judeu. Mas como que eu vou falar? Quem é você? Eu sou. E não tem predicativo. Eu sou e nada mais. É o ontológico em si mesmo. E o Spinoza vai criticar essa força do Estado, porque ele pega e diz: já que Deus está em tudo, não precisa que existam as diferenças sociais, os estratos sociais. Para que vai existir o Estado se eu tenho a vontade de fazer o bem? Porque Deus está em mim, então eu tenho a vontade de fazer o bem. Deus é racional. Deus está aqui. Mas, segundo Santo Agostinho, Deus deu o livre-arbítrio. Essa vontade nossa, humana, de agir. Ou eu quero fazer o mal ao José, ou eu quero fazer o bem a José, a Maria, a Joana e assim por diante. Nós não precisaríamos desse estado coercitivo, ou seja, esse estado de força. Lembrando que nós estamos no século VII, a ciência moderna está em construção e aquela democracia da Grécia clássica, em Atenas, foi perdida, foi destruída com o Império Romano. Logo, ela está retomando a sua trajetória, a sua reconstrução. E aqui no século XVII nós vamos ter o Estado absolutista. Nesse Estado absolutista, que é coercitivo, nós vamos ter o rei, que vai ser o judiciário, o legislativo e o executivo. O rei faz a lei, o rei executa a lei e o rei administra a coisa pública. Numa linguagem mais coloquial, é a coisa pública. O que é a coisa? O Heidegger vai perguntar. Martin Heidegger é um filósofo alemão contemporâneo, já do século XX, e ele vai escrever um calhamaço de 500 e tantas páginas só sobre a coisa. O que é a coisa? Quando nós nos foge daquele branco na nossa memória e foge a palavra exata para denominar o objeto, nós temos essa coisa aí, pega essa coisa. Coisa isso aí para mim, já até verbalizaram o substantivo coisa. Esse coisa, essa coisa. Mas coisar, tem que coisar isso aí. Quando não sabe o verbo, se usa coisar. O Heidegger faz um trabalho filosófico belíssimo sobre essa questão da coisa. O que é a coisa? Que é a filosofia da linguagem, que eu também já expliquei para vocês. Se não expliquei, pelo menos eu dei alguma introdução para vocês, que é como que nós nos humanizamos por meio da linguagem. Será que o que eu digo, essa caneta é realmente caneta, isso? O Gilberto Gil tem uma música chamada Metáfora. E ele diz lá na letra assim: quando o poeta diz meta, ele pode estar querendo dizer o inatingível. Ou seja, o poeta diz qualquer coisa sobre qualquer objeto. Por quê? Porque tem a metáfora, tem a metonímia, que são recursos linguísticos
que ele pode dizer que isso aqui não é uma caneta, é um lápis, é uma coisa, por exemplo. Isso aqui é uma coisa e acabou essa história. Você percebe? Mas voltando aqui para o Spinoza, esse estado absoluto vai ser, ou melhor, começar a ser combatido. Os filósofos vão, de fato, efetivamente, se dedicar à oposição a esse modelo de governar a coisa pública. De dizer, não, mas não está certo isso. Esse rei aí fica aí na vida boa, vida mansa, nós trabalhando e pagando imposto, e ele faz as leis, ele convive com esse legislativo que vive em função dele, ele aplica a lei. É daí que vem aquela história de a lei aos adversários, aos inimigos. Você entende? Já ouviram falar nessa conversa? Ou seja, o rei aplicava a lei para os adversários, para os inimigos. Para os amigos estava tudo bem, estava tudo ok. Vamos tocar o barco, ok? O Spinoza vai criticar esse estado absolutista. Aliás, vai ser um dos primeiros a fazer isso. Desculpe, é o absolutista, é com T aqui. Ele vai criticar o estado absolutista por conta da liberdade, gente. Essa liberdade, vocês já ouviram, ao longo dessas sessões, eu pronunciar esta palavra liberdade desde lá de Platão. Porque um dos temas principais, centrais da filosofia é a liberdade. Nós, humanos, nos conduzimos como que se estivéssemos presos. Se estivéssemos presos em algo que nós não sabemos o que é. Mas nós, os que estamos presos, essa fissura, essa busca pela felicidade, ela traz essa fissura. Por exemplo, lá atrás, na República, o Platão escreveu uma alegoria da caverna. Alegoria da caverna, alegoria da caverna. Voltando só um pouco, fazendo um parênteses aqui. Na alegoria da caverna, o Platão diz o seguinte: tem uma caverna aqui, que fora tem o fogo, ok? E aí, existem várias pessoas dentro dessa caverna aqui, acorrentadas. E elas estão de frente para o fundo da caverna, estão de costas para a saída da caverna. No momento em que eles estão vendo aqui, e com a luz do fogo, eles só veem sombras. Essas pessoas estão acorrentadas. E aí o Platão diz que nós, seres humanos, somos essas pessoas. Nós vivemos acorrentados. E algemados, e acorrentados, nós estamos presos. Platão vai dizer que nós estamos presos na matéria. Porque a carne sente dor, a carne é finita, a carne fede, a carne é imperfeita. Somente o imaterial, a ideia, a razão é que é perfeita. Daí a geometria. Olha como a geometria está em tudo. Como a matemática está em tudo. O ângulo perfeito. Essa alegoria da caverna do Platão também, eles dão um outro nome chamado mito da caverna. O mito é uma alegoria. O que significa alegoria? Alegoria significa de que é o que está aqui, mas o que existe na ideia dessa coisa. Não disse nada. É uma encenação que tenta transmitir uma ideia, tenta transmitir uma mensagem. O teatro, por exemplo, é uma alegoria, mas ali daquele teatro, daquelas cenas, dos diálogos, das palavras que os personagens, que os atores expressam, nós tiramos algumas lições para as nossas vidas. Essa é a alegoria. A alegoria é o que existe
na aparência, mas que no fundo existe uma mensagem, um significado. Na linguística contemporânea, nós vamos ter um senhor chamado Ferdinand de Saussure, que foi praticamente o pai quem criou a linguística moderna, que é diferente da gramática. Ele vai dizer o seguinte, que existe a linguagem composta do signo. E este signo, ele é composto pelo significante e pelo significado. O significante é a parte concreta. E o significado é a ideia. O representado pela parte concreta. Quando eu digo, por exemplo, sir, vocês estão ouvindo essa palavra, sir, sir. Vocês têm o significante desta palavra. Por quê? Porque vocês estão lendo aqui a palavra, olha. Sir, sir. Estão também tendo a parte concreta da palavra pelo som, pela acústica. Sir. Cadê o significado dessa palavra? Se vocês não têm o significado dessa palavra, vocês só têm o significante. Então o signo linguístico está capenga, está incompleto. Sir, em francês, significa irmã. Agora vocês complementaram o signo, a mensagem. O significante é a alegoria, é o que está, é o palpável, é o audível, o que se pode ouvir, o que se pode ver, o que se pode tocar. Agora, a ideia, a razão, a geometria, por exemplo, é essa razão absoluta, é essa ideia perfeita, que os matemáticos convencionam chamar de ângulo, de números, de algarismos, de sinais, de adição, de subtração, de divisão e assim por diante. Ok? De porcentagem e assim por diante. Spinoza vai ser um dos primeiros filósofos a se oporem, a questionarem a maneira de se governar uma cidade. Platão já dizia que quem deve governar a cidade, quem deve governar a sociedade é o filósofo, porque o filósofo, ele é matemático, ele é razão, ele não vai favorecer um amigo, ele não vai deixar de atender aquele eleitor que votou contra ele, porque todos são iguais perante a lei. Então, daqui a filosofia começa a entrar na política moderna, ok? A força só produz violência, tristeza e decepção com a própria condição humana, ou seja, é uma continuidade dessa afirmação aqui, de que ele diz que no momento em que nós temos a boa vontade, não precisa de força. Dá para se entender, dá para conviver. Não precisa desse estado coercitivo de violência. Nós podemos conviver plenamente. Por que há essa vontade positiva da bondade em cada um de nós? Porque Deus está em nós. Pan. Pan significa todo, o geral, o amplo, o completo. E ismo vem da ideia de uma entidade abstrata, que seria Deus. Deus está em abstrato, mas vamos lembrar que o fato de não ser material não significa que não exista, ok? A minha irmã, por exemplo, não está aqui sentada, aqui comigo, andando aqui comigo, não está aqui, mas eu sei que ela existe. Ela não está aqui materialmente, mas eu sei que ela existe. Nota? Então, esse panteísmo do Spinoza vai ser nesse sentido. Deus está em tudo.
Deus faz parte de tudo. Eu falei da palavra entidade. Entidade, que Deus é uma entidade. Entidade vem de ente. Ente, na linguagem do Heidegger, é o ser do ser. O ente é o ser do ser. É a substância do ser. Ou seja, a entidade, ela se diferencia de instituição. A instituição, por exemplo, nós, indivíduos, cidadãos, somos os entes que compomos a sociedade. Já o Estado, por exemplo, ele é uma instituição, ele é instituído legalmente. Ele é uma coisa, me faltou uma denominação, então eu vou chamar de coisa. O Estado é uma coisa que se criou, a burguesia europeia criou o Estado e disse para a sociedade, não pode deixar o bem público que nós cuidamos, nós damos contas do poder público. Vocês vão trabalhar, vão cuidar da vida de vocês, que nós cuidamos da praça, do dinheiro, dos impostos e assim por diante. Ok? O Berkeley, o irlandês Berkeley, nessa região, o catolicismo já tinha perdido a hegemonia. O protestantismo, no norte, naquela região do norte da Europa Central, já está relativamente sedimentada. Ele é um grande defensor da imaterialidade das coisas, o Berkeley. Ou seja, vocês estão percebendo que essa fase da filosofia, eles se voltam para a questão da metafísica. Da metafísica, essa imaterialidade aqui, ela vai ser a metafísica. Da metafísica. É o imaterial. Meta, além da matéria. Ok? A realidade é a criação da mente humana. E agora? A palavra, existe na linguística uma área de conhecimento chamada análise do discurso. A análise do discurso. Essa análise do discurso diz assim, olha, a realidade é criada pelo discurso, pela palavra. Foucault, um filósofo francês do século XX, morreu em 1985, ele construiu a filosofia dele, boa parte da filosofia, nesse sentido de que a palavra, o discurso, a linguagem é o que define a realidade. Você pode muito bem falar uma mentira e sustentá-la, saber mentir, que o seu interlocutor, seu ouvinte, pode acreditar e considerar aquela mentira como verdade. Nota? Então, percebam que, do ponto de vista filosófico, nós já temos essa relatividade que, em 1905, o Einstein vai comprovar teórica e matematicamente a teoria da relatividade. O que é verdade para uns pode não ser para outros. Mas essa verdade, ela vai ser constatada por meio da ciência, do logos, da matemática. Matematicamente. A ciência contemporânea se trabalha na matemática. Ela usa um instrumento matemático para a demonstração de suas teorias. A ciência contemporânea. Mas a ciência também é ideológica. A ciência também é construída nos discursos. Tanto é que verdades do século XX, hoje, no século XXI, não mais existem. E estas verdades de hoje, do século XXI,
em breve, ou mais lá para frente, elas vão se tornar obsoletas, inúteis, vão deixar de ser verdades, vão deixar sua funcionalidade, vão deixar de ter algumas relações com as nossas vidas práticas, com as nossas ferramentas úteis na vida social, na vida do trabalho, da família e assim por diante. Então, o discurso constrói a verdade, ok? Essa imaterialidade aqui, da metafísica, vem nesse sentido de dizer que a mesa. E se eu falar mesa para uma pessoa da língua que só fala inglês, ela não vai entender mesa. Mesa, pode vir a mesa, o almoço está posto. Pode vir comer, almoçar, vamos almoçar, a mesa está pronta. O inglês, que não entende português, não vai entender. Absolutamente não. Você vai ter que falar table, para que ele entenda. Come table. Mas, se houver um inglês que não fala nem português e nem inglês, só fala francês, ele também não vai entender. Aí você vai ter que usar a palavra table, que é mesa em francês. Você percebe que o mesmo objeto, o mesmo móvel, ele tem várias versões nas diferentes línguas. E a mesa é a mesma. Não mudou. Essa diversidade de ponto de vista, nas ciências humanas, se chama de perspectivismo. Da perspectiva. Depende do ponto de vista que nós encaramos a realidade. Depende da ótica em que o analisador, como é que é o outro nome? O pesquisador vê o objeto, analisa, pesquisa o objeto. Ok? Por isso que a linguagem é um instrumento de construção da realidade. Eu estou dando aula para vocês aqui, tenho falado de vários objetos, de várias coisas, de várias situações. Tenho falado da Grécia clássica, eu não estava lá no século VI, antes de Cristo. Eu estudei para vir dar essa aula para vocês. Eu estudei por meio de quê? Da linguagem. A linguagem, a Grécia clássica está lá no livro que eu li? Não, não está. Está na linguagem. Está na construção fantástica dos fenômenos, da grafia, que o Martinho Lutero pegou e fez esse favor para a humanidade, libertando as pessoas do analfabetismo. Percebe? Quer dizer, eu não conheci o René Descartes, eu não conheci o Spinoza, o Berkeley, mas eu estudei sobre eles. Através de quê? Por meio de quê? Da linguagem. A linguagem que o Berkeley está dizendo é essa aqui. Que nós construímos a realidade de acordo com a linguagem. Vejam as versões, o tom, ou melhor dizendo, os tons das versões de um mesmo acontecimento. Se eu sou a favor dos personagens, eu os elogio. Se eu estou contra os personagens, eu os critico. Eu faço crítica a eles. Os fatos dependem das versões. E essas versões são construídas por meio de quê? Da linguagem. Esta sala aqui foi construída por meio de quê? Da linguagem matemática. Se o engenheiro tivesse calculado mais para um lado, tirado uns ângulos maiores ou menores, talvez essa sala fosse retangular e não quadrada. Ou poderia ser circular, poderia ser oval. Você nota? Dependeu dos cálculos que os engenheiros e os arquitetos utilizaram. E esses cálculos são o quê? Linguagem, um instrumento, um subsídio para nós, através das nossas cabecinhas, das nossas razões,
dos nossos raciocínios, construirmos a linguagem. Pegue, por exemplo, eu compro um terreno, construí uma casa para eu morar com a minha família. Aí eu vou consultar com um engenheiro, um arquiteto, quero uma casa assim e assado. Não existe nada naquele terreno, além de terra e de mato, enfim. Aí o engenheiro tira do nada? Não. O nada não existe. Não existe nada. Tudo existe. O engenheiro vai por meio dos cálculos, da imaginação dele, dos estudos que ele fez, que ele construiu ao longo da vida acadêmica dele. Baseado naqueles estudos, ele vai criar a partir dali. Ele vai criar e concretizar por meio das linguagens matemáticas para fazer a casa que eu encomendei para ele. Existe uma diferença, inclusive, nos termos de criar. Isso era no latim antigo, para criar. Criar é você pegar e criar a partir do que já existe na natureza. Por exemplo, quando eu chamei a atenção de vocês para a construção do desenho do arquiteto, ele usa a imaginação dele. A imaginação dele está aqui. Ele tem como base os cálculos, os estudos que ele fez. Estão na memória dele. Ele cria. Ou seja, ele pega da abstração da matemática e ele vai criando. E criar é, de fato, você dar do zero alguma coisa. Por exemplo, isso aqui, supondo que esse aqui. Lá, os garimpeiros foram, a mineradora foi, tirou o minério, extraiu o minério do subsolo e foi fazendo as preparações e chegou a este objeto aqui. Você criou do zero, mas só que antes ele foi criado com E. Por quê? Porque o engenheiro que desenhou este aparelho aqui, ele tinha na cabeça, na memória dele, algo modelar da matemática, da experiência dele como engenheiro para fazer um controle remoto nesses moldes aqui. Ok? Existe então essa diferença de criar para criar. A imaterialidade é a realidade racional. Olha só, é completamente metafísico. A imaterialidade é a racionalidade. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Nós não somos se nós não pensarmos. É a razão que nos dá a noção de que nós existimos. A imaterialidade é a realidade racional, é a matemática. A matemática é imaterial. E o Descartes vai nos dizer que nós construímos a partir do imaterial para o material. É da matemática que nós vamos fazendo os cálculos e chegamos à materialidade. Tudo que é concreto passa pelo cálculo matemático. Defende a racionalidade, mas já se inclui nos filósofos empiristas por conta do seu ambiente histórico-cultural do início do século XVIII. O que eu quero dizer com isso? O empirismo, empiria, eu já falei isso em uma outra oportunidade para vocês. A empiria é a experiência. Aqui está uma chave da questão. Porque essa experiência vai ser a da ciência contemporânea, que tem o sentido de experimentação. Eu sou um professor de filosofia. Eu experimento a vida desde quando eu levanto da cama às 6 horas da manhã até meia-noite, quando eu vou dormir. Eu tenho experiências. Só que são experiências vulgares, não são sistematizadas, como a experiência no sentido de experimentação da ciência.
que é sistematizada, que é organizada, que é no laboratório, que são décadas e décadas de hipóteses. Faz uma experimentação, não dá certo, faz de outra maneira, faz de outra maneira, faz de outra maneira. O Einstein vai dizer que é bom não desistir, nunca desistir, mas também é bom nunca fazer as coisas da mesma maneira. Sempre fazer a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Daí a riqueza, a diversidade. Porque eu vou para casa por essa rua, mas no outro dia eu vou por essa outra rua, e tem uma casa bonita, tem um jardim bonito, e assim por diante. Eu vou experimentando, eu vou ampliando os meus conhecimentos, as minhas experiências. Ok? Então, ele já vem, o Berkeley já vem buscando essa razão, mas por influência histórica, ele já vem também construindo alguns postulados no sentido da experiência como um instrumento, mais um instrumento na construção epistemológica, ou seja, do conhecimento. Ele, mesmo sendo racionalista, ele já começa a considerar a experiência como um instrumento, ou mais um instrumento para a construção da realidade, da ciência. O também escocês David Hume, já no século XVIII, nós já vamos ter a Revolução Industrial, que eu já vou falar para vocês aqui. O Hume vai ser Revolução Industrial. Eu tenho a impressão que vocês, às vezes, pensam que eu estou dando aula de história, porque eu me reporto muito aos eventos da história. Mas não tenho novidade nenhuma, porque no início do nosso curso eu vos disse que a filosofia acompanha, a filosofia influencia e é influenciada pelos processos históricos. Filosofia, ela é filha da cidade, como o Jean-Pierre Vernant vai dizer. E no século XVIII, o que acontece na Inglaterra? A Inglaterra tem a Revolução Industrial. É a transformação da natureza em produto e do produto em mercadoria. Aí começa a surgir o liberalismo, que dá os primeiros suspiros lá na Inglaterra. E que primeiros suspiros, hein? São primeiros suspiros bem fortes, que vão respingar até hoje no que nós chamamos de neoliberalismo. Ou seja, lá do século XVIII, com Adam Smith, que o liberalismo, ou seja, a economia do laissez-faire. Laisse, em francês, significa deixa, permite. Deixa passar, laisse-passer. Faire, em francês, significa fazer, deixe fazer. O liberalismo original diz que o Estado não deve se meter nas leis do mercado. O mercado controla tudo. Na lei da demanda e da oferta, a economia, ela se autogoverna, ela se autoconstrói, ela se autodisciplina. Os capitalistas vão dizer, não precisamos do Estado. Nós queremos que o Estado fique lá com as funções sociais dele, as funções políticas dele, e nos deixe trabalhar e ganhar dinheiro, porque o capitalista vive em função do lucro, que é lucro. Né? Então, é cria da Revolução Industrial, do acirramento daquilo que eu falei para vocês quando nós abordamos o René Descartes, de que o ser humano sai da natureza, ele passa a se considerar alguém fora da natureza, ele não é um ser natural. Por exemplo, como
o pássaro, como o peixe, como a árvore, como a água, como o ferro, tudo é natureza, mas o ser humano ele se considera não natureza. E nessa relação ser humano e natureza entra a filosofia, porque é por meio do racionalismo, do racional, que nós humanos nos extraímos da condição de ser natural. Nós pegamos fisiologicamente, nós não temos diferença alguma de qualquer outro animal. Nós nos alimentamos, nós temos excrementos, nós morremos, nós nascemos, nós amadurecemos, o cachorro também é assim, a mosca é assim, a árvore é assim, precisa de dois genes diferentes, masculino e feminino, para gerar um terceiro. O genoma, o projeto Genoma, chegou à conclusão, uma das conclusões, que a diferença do gene humano para o gene da mosca é de 5%. Para vocês terem uma ideia. Quer dizer, de onde vem essa necessidade, essa iniciativa? Talvez alguns autores chamam de arrogância, de prepotência do humano não se considerar da natureza, elemento da natureza. Vem da razão. Quando o René Descartes diz penso, logo existo, ele se extrai. Ou seja, é como considerar que os demais seres da natureza não pensem. É considerar que os demais elementos da natureza, tanto da fauna como da flora, não tenham algum tipo de raciocínio. Bate no cachorro com um pau. Depois mostra o pau para o cachorro que ele sai correndo. É o instinto, mas o instinto é uma maneira de perceber a natureza, de perceber a realidade, desculpe. A natureza está aí. Albert Camus, um filósofo argelino, viveu na França, porque a Argélia foi colonizada pela França. Ele vai dizer que um dos grandes problemas da humanidade é que a natureza não está nem aí para a humanidade. De dizer que a realidade é irracional, que a natureza não pensa, pensa. Pega e trata bem uma planta, para te ver que a planta floresce, que a planta não trata bem a planta, ela morre, ela fica triste. Ou seja, nós precisamos da natureza, não somente para pegar, para extrair o minério, para construir isso aqui, mas dessa relação, da nossa própria carência humana, nós precisamos sermos na natureza. Não é estarmos em relação com a natureza, porque é muito simples se relacionar com a natureza, mas é nos inserirmos na natureza. Você já imaginou o ser humano sem a natureza? Eu não estou dizendo como uma questão de sobrevivência, não, se acabar a água, por exemplo, como que a gente vai... Eu acredito, por exemplo, que se tiver problema com a água, a ciência cria umas pílulazinhas de oxigênio. Eu acredito nessa possibilidade. Mas eu digo da relação ontológica mesmo, de fazer parte da natureza, de ser mais um ser na natureza. Não estou falando de relação, não, mas é de se incluir na natureza, de ser na natureza. É diferente dessa simples relação, dessa singela a convivência com os seres. Ter um cachorrinho em casa, por exemplo, um gatinho em casa, uma plantinha em casa. Não, isso aí é uma relação superficial, simbólica, que é para suprir uma certa carência psicológica ali. Mas eu me refiro ao ser humano na natureza, dentro como um ser, como os índios. Os índios, eles se consideram, a maioria das culturas indígenas, os índios se consideram somente mais um animal da natureza. Tem a onça, tem a paca, e eles são mais um daquele lá. Pronto. É tranquilo, é como mais um membro da família. Nós, seres humanos, a partir do realismo, não nos consideramos naturais, culturais. O antropólogo Levi-Strauss vai dizer negativo.
O ser humano constrói a cultura, mas essa é a maneira natural dele. Ele não está fora da natureza. Por meio da razão, ele faz a construção de sua cultura, mas é próprio da natureza dele. Por exemplo, o João de Barro. O João de Barro, esse é um exemplo que o Lévi-Strauss coloca. Ele diz, olha, o João de Barro, ele faz a casa dele lá. Faz a casa dele, vai lá numa outra árvore, faz a casa de novo. É diferente do ser humano? É. Por quê? O segundo Lévi-Strauss, nós criamos, nós raciocinamos. Já o João de Barro não raciocina. Eu, por exemplo, tendo a seguir o Chomsky, que diz, olha, mas vamos dar tempo ao tempo, porque esse João de Barro, ele tem um raciocínio sim, porque ele constrói, ele vê o local adequado para fazer a casinha dele. Existem diferentes racionalidades, essa é a questão. A racionalidade do passarinho, do João de Barro, do cachorro, do gato, da árvore e assim por diante, que nós ainda não percebemos, ok? Mas voltando aqui à Revolução Industrial, que vai ser influenciada e vai solicitar dois filósofos que vão se tornando cientistas a partir de agora, do século XVIII, do empirismo. Por quê? Porque a empiria é a experiência. E esses empiristas vão dizer que a ciência, esta ciência aqui, ela é empírica, mas esse empirismo também, gente, ele tem a relação, causa e efeito, a relação intrínseca do empirismo com a razão. Porque não adianta eu ter a experiência ou a experimentação, ou as duas, se eu não raciocínio, se eu não teorizo. Precisa da teoria. Essa experiência, ela vai ser razão, por quê? Porque essa razão vai dar a sustentação para a teoria. Aqui, a ciência contemporânea, moderna, começa a se sedimentar, a ser realidade. Por quê? Porque a ciência precisa se apressar, porque a população humana já está aumentando e a indústria precisa acelerar as suas manufaturas, ou seja, a transformação do natural para o produto e do produto para a mercadoria, para vender. Não sei se vocês se lembram, que vocês já devem ter estudado na história do Brasil, que a Inglaterra influenciou, meio que impôs ao Brasil para a libertação dos escravos no século XIX. Por quê? Porque a Inglaterra pegou e disse, olha, tem que libertar os escravos. Será que porque a Inglaterra era boazinha com os escravos, com os índios e com os negros? Ou e com alguns brancos também? Não estava pensando nos negros, não estava pensando, não era uma questão. Podia até existir, é bom acreditar que houvesse um fio, singelo que seja, tênue que seja, de humanidade. Mas o que fomentou, que causou a exigência da Inglaterra pela libertação dos escravos aqui no Brasil, era para torná-los livres, mão de obra livre, assalariada, para ter dinheiro para comprar os produtos fabricados lá na indústria da Inglaterra. Era pensando no dinheiro, no consumo. Porque um país como o Brasil, e outros na África, e outros na Ásia, colônia, aquela multidão de gente trabalhando sem salário, sem ter acesso ao poder aquisitivo monetário, ou seja, do dinheiro, vai produzir para vender essas roupas, porque a Revolução Industrial, as máquinas a vapor, uma das primeiras foram as que transformavam, que beneficiavam o algodão para fazer roupa. Para fazer, e os escravos andam nus, seminus,
Tem que dar roupa para esses... Não, mas não tem dinheiro. Dinheiro que os escravos produzem, que eu vendo cacau, que eu vendo o café, que eu vendo o leite, o minério, o ouro e assim por diante, é o lucro da empresa, da família. Na Inglaterra pegou, não, vocês têm que fazer a libertação dos escravos para que eles tenham uma mão de obra livre, tenham salários, peguem o dinheirinho deles e venham comprar os nossos produtos. Olha só a genialidade do capitalismo. Você nota? Quer dizer, não deixou de ser uma ação política humanitária. Não dá para negar. Só que, em efeito de consequência, em tom de consequência, e não de causa. A causa foi o lucro. A primeira causa foi o lucro, o objetivo, o propósito foi o lucro. Mas voltando aqui, filosofia e história. Esse empirismo vai se tornar meio que dual, ou seja, parceiros, o racionalismo, aquela metafísica da matemática do René Descartes, Berkeley, do Spinoza, vão continuar. Mas agora, o empirismo também vai fazer parte do cenário epistemológico, filosófico e científico, porque a partir do século XVIII não é mais a filosofia, somente a filosofia. A partir do século XVIII tem a senhora ciência que chega e marca a presença. Diz, opa, estou aqui. Não é só mais a metafísica, não é só mais a matemática. Essa matemática tem que ser útil para a vida das pessoas. Como outros filósofos vão dizer, todo conhecimento tem que ser útil para a sociedade. Conhecimento obsoleto, inútil, não é conhecimento. Ok? A mente humana é composta de ideia e de experiência na vida. Daí ser racionalista e empirista. Ou seja, vejam a relação, a função dos dois, a razão com a experiência. Hume faz a transição do racionalismo para o empirismo. Aí a importância do Hume. O Hume, ele pega e faz o diálogo do racionalismo com o empirismo. Ou seja, o Hume começa a fazer essa transição. Não somente o racionalismo e não somente o empirismo. Vamos conciliar, vamos dialogar racionalmente os dois. Aqui é um momento em que nós chamamos de matematização da ciência moderna, ou seja, a matemática se torna a matriz da linguagem da ciência moderna e depois da tecnologia contemporânea. Ou seja, as descobertas, invenções e avanços científicos a partir do Renascimento, século XV, século XVI, impulsionaram o recurso matemático de demonstrações e de comprovações científicas. É o que eu venho conversando com vocês sobre a geometria, do que os engenheiros, os arquitetos utilizam. É a matematização. Tudo é demonstrado pela matemática. Se criou uma coqueluche pela matemática. A partir do século XVIII, que até hoje tudo é matemática. Ok? Tudo é matemática? Não. Tudo se faz por meio da matemática. Sobretudo a ciência. A matemática passa a ser a linguagem demonstrativa da ciência moderna. A filosofia foi um instrumento importante nessa evolução por conta de seu racionalismo sistematizado, sistemático, ou seja, a filosofia tem a sua importância também. Existem alguns filósofos que dizem que onde a ciência se alimenta hoje é graças aos pré-socráticos. Em alguma sessão anterior, eu vos disse que o Marcelo Gleisi, nos livros dele, ele se reporta, ele faz uns diálogos, umas interlocuções com os primeiros filósofos, com os pré-socráticos. Porque, está lá. O que nós temos hoje aqui enquanto conhecimento, enquanto ciência, enquanto tecnologia, veio lá da Grécia. Trazido pelo conhecimento, pela construção epistemológica da filosofia, do conhecimento filosófico. Não foi nada do nada, não. Vocês podem perceber que eu estou tentando mostrar para vocês essa construção
da modernidade por meio da filosofia. Desde lá dos gregos, passando pelo período medieval, passando pela Renascença até aqui. Ok? A metafísica grega clássica, aristotélica e o cartesianismo tiveram importância nessa sedimentação da ciência moderna. É o que eu acabo de dizer aos senhores e às senhoras. Até os dias atuais, a metafísica é aplicada na matemática. Cadê a matemática? Pega um número. Tu vai na loja, tu fala com o número. Tu dá bom dia para o número. Oi, bom dia, número 3. Como vai, senhor? Tudo bem? Não. O número... Isso aqui é uma convenção. 3. Troar. 3. E assim por diante. Ou seja, a linguagem é convenção humana, mas o cálculo não é. 1 mais 2 igual a 4, isso não é humano. Isso é captação racional humana. Está aqui a matemática, assim como a música. Se eu pego e canto uma música agora, está na minha memória. Mas a harmonia é matemática. O som é acústico, é a física, é o concreto. Até os dias atuais, a metafísica é aplicada. O exemplo, a física quântica, teoria das supercordas, estimula, estima 12 dimensões de nossa existência, enquanto empiricamente nos percebemos em 4: altura, comprimento, largura e tempo. Metafisicamente, nessa teoria, vocês já ouviram falar nessa teoria das cordas? Se diziam que eram os átomos, se diz que são os quarks, e a teoria das cordas. Sabe, já viram os músculos da carne, assim, como que aqueles fios, aqueles tecidos que fazem isso aqui? Teoria das cordas é mais ou menos isso. Tudo isso aqui, o que nós não estamos vendo, imaterialmente, é tudo cheio de corda. Isso aqui. Teoria das cordas é isso. Daí não dizer que o nada não existe. Tudo tem cordas aqui. Por exemplo, na dimensão temporal, nós só temos passado, que foi ontem, pretérito, futuro, que vai ser amanhã, e o presente, que eu estou aqui agora. Paralelamente, aí vem ser paralelo e simultaneamente, o meu bisavô pode estar aqui nessa sala comigo. Não tem nada de religião, não tem nada de espiritismo, isso é física. Isso coloca como 12 dimensões. Além, passado, presente e futuro, altura, existem mais 8. Um dinossauro pode estar aqui. Eu não estou vendo, mas ele pode estar aqui. São as dimensões. Isso é a física, não sou eu. Por exemplo, Einstein, a teoria, por exemplo, por que a Terra fica girando, o Sol aqui, a Terra girando, 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 e eles não se atraem, por exemplo. Eles não se atraem, porque um é mais pesado do que o outro. Para o Einstein, o universo é mais ou menos, sabe aquelas redes do circo, que quando a gente deita, se for leve, ele afunda um pouquinho. À medida que for mais pesada, ela vai afundando mais. Esse é o universo, é a tessitura, é o tecido, segundo Einstein. Nós não vemos, mas é assim, o tecido está aqui, ele é plano. Aí tem o Sol, que é mais pesado que a Terra, ele afunda mais. E a Terra aqui, e a Terra fica circulando aqui, em torno do Sol. Essa é a teoria do Einstein com relação à composição do universo, da força da gravidade, da dinâmica do universo.
Universo em grego significa... Em grego não, o universo é latino. É uma palavra latina que significa limpo, puro. O universo é puro. Mas por quê que o universo é puro? Não tem sujeira no universo? Quer dizer que é isso? Não. O universo é puro porque ele é harmonioso. Ele é lindo. Ele é formidável. Ele é fenomenal. Ele é perfeito ali. Os movimentos são harmônicos. Eles são simétricos ali. Quantos bilhões de anos o Sol está aqui no centro e os outros circulando em volta dele. E não acontece nada de um acidente, pelo menos até agora. Na nossa convivência humana é acidente para cá, é o desentendimento para lá. Você percebe a dimensão da natureza, da grandiosidade, da perfeição da natureza para a nossa condição humana. A relação da concretude com a simbologia matemática. A ciência e as nossas vidas, eu já falei isso para vocês várias vezes, esse símbolo, olha assim, gente, símbolo, isso é simbólico, isso símbolo, o símbolo significa união entre o abstrato e o concreto. Símbolo em grego significa isso. É uma união. Qual é o símbolo do cristianismo? É a cruz. Se vocês forem lá no Extremo Oriente, onde nunca se ouviu falar em Cristo, vão ver a cruz, não vão dar a menor importância, não sabem o que é. É aquela dicotomia que eu coloquei, aquela relação do Ferdinand de Saussure, do significado e significante para compor o signo. Então, o símbolo, ele une a ideia com o concreto, que é o que se faz na ciência contemporânea, por meio da linguagem matemática, ou, como diz o René Descartes, da razão como o ser absoluto. Por hoje é só. A gente se vê na próxima sessão. Um abraço, até a próxima. Obrigado, tchau.